Se você seguisse a sua consciência, você pode se dar muito mal no início. Você pode se dar mal aparentemente no início. E esse início pode durar um bom tempo, um tempo muito maior do que aquele que você está disposto a ceder para fazer um experimento verdadeiramente grandioso. Mas se você conseguir carregar esse experimento por um tempo maior do que aquele que você está disposto, às vezes anos, às vezes décadas, daí a história vai mudar. Se você conseguir ir percebendo aspectos mais profundos, você vai se dar conta de que há coisas que estão sendo construídas, né? Existe algo sendo despertado. E daí você vai ter aquele retorno, se é que a gente pode dizer assim, você vai estar conseguindo obter os frutos desse seguir a sua própria consciência. Então, isso é a coisa mais difícil de ser feita por um ser humano, né? Sempre foi. Hoje em dia está dificílimo, tendo em vista as milhares de parafernálias, né, tecnológicas, essa enxurrada de informação, essa enxurrada de coisas que estimulam os nossos 5 sentidos, né, os sentidos sensórios ligados à matéria, no qual toda a nossa civilização se baseia, né? Nossa humanidade se baseia nos 5 sentidos, né? E na capacidade intelectiva de gerenciar esses sentidos. E como produto, você basta sair pela rua, né? E observar o mundo à sua volta, né? Basta ver o mundo à sua volta que você vai ter o resultado de toda essa forma de conceber a vida, o universo, o mundo, né? A humanidade hoje vive desconectada da natureza, né? Da natureza infra-humana, que constitui inclusive a natureza humana, uma parte basilar da nossa natureza, é a natureza das formas vivas inferiores, né, dos animais, dos vegetais e de todo o mundo energético e físico. E a gente vive desconectado, e isso pior ainda, da nossa natureza superior ou supra-humana, que promana de Deus, o nosso espírito, né, que é a única coisa que somos, indivisa, unitária, indestrutível, é o nosso espírito. Né, e todos os corpos derivados, né, com a queda, essa alma e os outros corpos até chegar ao físico. Então isso também é uma coisa que a humanidade se desconectou por completo, né? Então a gente não se admite o transcendente, nem sequer como hipótese em muitos lugares. Você não consegue colocar em rodas de conversas isso como algo sério, real, que deve ser aplicado em vida. Então, espírito, transcendência, Deus, unidade, telefinalismo, teleologia, objetivo supremo, né, finalidade última, questões substanciais, todos esses termos foram esquecidos, né, pelo grosso da humanidade. E quem usa algum desses vocábulos usa em função de interesses terrenos, né, orientados para a matéria, como é típico da consciência racional analítica. E com isso a gente continua patinando, a gente como espécie. De novo, eu venho aqui dando vários alertas, mas eu não creio, né, que a humanidade vai despertar a tempo. As leis máximas, né, a lei de Deus, ela já está atuando para fazer uma seleção, né, para fazer tudo, né, ir para o melhor, só que da maneira
dela, né, através da justiça, muito mais que do amor, né? Se a gente fosse realmente querer melhorar sem passar muito mal, a gente deveria se conscientizar dessas coisas, mas eu não vejo isso. Mas aqui serve como um anúncio para uns poucos e também como elementos, né, iniciais para a nova civilização que vai surgir ao longo dos séculos, estará sendo construída, inclusive com a destruição desta civilização. Atentem-se, eu estou falando da destruição de uma forma de ver as coisas, de um tipo de mundo, de um mundo, não do mundo em si. Né? Para a gente ter um novo mundo, e se o mundo velho não quer de forma nenhuma ceder lugar, né, se render a algo melhor do que ele vai ser forçado, né, vai ter que fazer isso de qualquer forma, só que através da atuação da lei. E daí não é algo legal para as pessoas, mas é importante que você não esteja tão preso assim às coisas do mundo. Porque quando elas começarem a se fragmentar, né, se desintegrar, você não vai sofrer tanto, porque você não está agarrando essas coisas com tanta força. Esse é o conselho que eu dou aqui para as pessoas seguirem ao longo de suas vidas. Né? É uma recomendação. Porque se você pegar muito pesado em coisas relativas, se você absolutizar relativos, você vai estar caindo, se iludindo, se desiludindo, né? Sofrendo muito e não vendo um propósito maior para tudo isso. Então é melhor se conectar com a sua essência. Então, cada vez mais eu venho percebendo que tudo isso sendo exibido aqui não é nada teórico, não é nada idealista, não é nada utópico, né? Ou melhor dizendo, uma idealização boba que não é concretizável. Isso é a mais pura realidade. Que inclusive explica essa pequena realidade, né? Tão restrita, que as pessoas aprenderam a ver como a única realidade existente. Então, a gente precisa, né, como espécie, levar essas coisas em conta. Eu ando lendo, né, muitos artigos, né, de cientistas, eu vejo vídeo, né, de pessoas dos mais diversos, né, ramos falando, e eu percebo que lentamente tudo vai apontando para essa grande cosmovisão, né, mesmo que as pessoas caiam em certos equívocos por falta de desenvolvimento de sua própria capacidade intuitiva. Então, é preciso que nós caminhemos, né? Não caminhemos, mas alcemos voos rumo às altitudes do espírito. A gente precisa incorporar esses aspectos em nossa vida. Já existem muitas pessoas no meio acadêmico, poucas, mas muitas, né, considerando esse tipo de pessoa, que estão começando a se tocar da realidade, da necessidade da ciência transcender sua visão, né, seus métodos, de sensibilizar o instrumento de pesquisa, que não é mais um instrumento externo, mas o próprio ser. Então, daí já entra o fator moral, de ser uma pessoa boa, né? O verdadeiro gênio, ele sempre tem alguma chispa de bondade antes do que capacidades, né, competências intelectuais, habilidades manuais, por aí vai. O gênio, antes de tudo, possui, em algum grau, mesmo que mínimo, essa intuição funcionando, digamos assim, e é isso que garantiu, de certa maneira, impediu a humanidade de cair, né, ficar no buraco, afundando cada vez mais na areia movediça. Daí vem depois os seguidores, né,
depois vem os outros seguidores secundários, e daí isso se espalha por toda a humanidade. Mas sempre vem, os pioneiros sempre vêm sozinhos, né? Depois começam a vir as pessoas que assimilam isso, grupos restritíssimos, que começam a aplicar isso em vida e difundir, daí vem uma outra camada, até que isso comece, né, ganhe uma massa crítica que tenha influência para começar um processo de transformação. Sempre foi assim. Só que agora a humanidade começa a ganhar consciência dessas coisas fantásticas que eram intuídas de forma inconsciente lá na antiguidade. A gente desenvolveu de forma inconsciente a intuição durante toda a antiguidade, né, a história humana, a Idade Média mesmo. Com a Idade Moderna a gente começou uma ruptura com tudo isso para desenvolver apenas as capacidades intelectivas e todos seus derivados. Daí nasceu, né, a Revolução Científica, o iluminismo, né, que é o esclarecimento, né, a catalogação do conhecimento humano, a razão, as filosofias, as ciências físicas, químicas, depois a biologia, a medicina, a termodinâmica, e isso foi pulando para as ciências sociais e ciências humanas, mas sempre tendo uma base materialística. Sempre a base de apoio foi a matéria. O espírito é apenas um tópico subordinado a essa base, a esse framework, né, materialista. E isso está prestes a mudar, creio eu, né, pelo menos por parte das pessoas que realmente querem avançar. A gente vai precisar considerar, né, não só uma base física, mas uma base metafísica, que na verdade, em termos de vivência, está ligada ao espírito, e que isso é o destino final para qual as coisas tendem, né? Então, esse vai ser o norte, né? Isso vai ser uma base importante, uma matéria, mas ela não deve ser vista como a origem das coisas, né? Então, tudo que eu vou vendo, vou lendo, vou estudando, aponta para a obra de Ubaldi. Não é que eu estou fazendo aquela coisa tendenciosa de, olha, eu estou vendo coisa que eu quero ver. A coisa naturalmente, o próprio autor, eu leio ele em profundidade, nem o próprio autor eu acho que percebe isso. Isso é revelado, eu percebo claramente. Depois de ler um monte de vezes seguidas, né, e continuar lendo, estudando a obra de Ubaldi, ler a Abdrushim também, a Antroposofia, o Roden, o Teilhard de Chardin, os trabalhos do Erwin Laszlo, e também ver as leituras sagradas, né, as clássicas, né, e outras coisas correlatas, né, vendo séries, vendo filmes profundos, vivenciando situações de vida em sala de aula, infundindo o espírito nos conteúdos que eu estou mostrando. Né? Então, tudo isso, né, é um trabalho contínuo. Eu não paro de fazer as coisas. Nesse sentido, eu posso afirmar com total segurança que eu trabalho 24 horas por dia. Até mesmo no sono, creio eu que eu esteja fazendo um trabalho em prol desse objetivo central. Então, tudo acaba virando uma atividade que, é óbvio, não pode ser remunerada, que não haveria dinheiro no mundo para pagar essa coisa que eu comecei a fazer, né? E que todos nós temos capacidade de fazer. Todos nós temos capacidade de fazer isso. O problema é que as pessoas elas são governadas pelo medo. E por serem governadas pelo medo, elas travam todas as possibilidades de evoluir. E é isso que a gente tem que superar. As pessoas precisam deixar de se deixar governar pelo medo. Reparem, não é deixar de ter medo, mas não ser governado pelo medo. Faça isso e sua vida vai mudar. Persista, persevere e tenha confiança. Né? Caso contrário, é uma rua sem saída. Né?
Como disse a Trinity para o Neo lá em Matrix, quando ele está saindo do carro, ele decide abandonar tudo aquilo. Ela fala, você sabe onde isso vai dar, esse caminho que você quer continuar. Então é isso a mensagem que eu tenho para passar. Você quer continuar no labirinto ou você quer ascender e se abrir para uma infinidade de coisas fantásticas? A escolha é da pessoa, né? Você mesmo, através de sua intuição, vai poder avaliar para ver se o que está sendo dito aqui faz algum sentido ou não. Essa era a mensagem de hoje. Um caloroso abraço, saudações fraternas a todos vocês.